Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Momento com Deus. Aleluia, Jesus, momento com Deus. Ei, você que me ouve agora. Estamos com mais um momento com Deus, mais um momento ao qual Deus preparou uma palavra para nossas vidas. Família linda, família abençoada, a qual está me ouvindo nesta hora. Onde quer que você esteja, Salvador, Mutuípe, Muritiba, Cachoeira, São Félix, Mangabeira, Cruz das Almas. Você que está no Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Feira de Santana. Irmãos, são em cidades aleatórias que o Senhor está colocando no meu coração. Onde quer que você esteja, aqui em Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Candeias, Madre Deus, Eita Glória. Onde quer que você esteja neste momento nos ouvindo, qualquer interior da Bahia, qualquer cidade grande, onde quer que você se encontre agora, que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo te alcance, que o Senhor vai sobre o teu lar neste momento e vai colocando tudo nos seus devidos lugares. Que neste dia a tua saúde seja visitada pelo nosso Mestre. Que nesse dia o Senhor possa ir de encontro à sua vida e te dar um dia de sucesso, um dia de paz, um dia próspero. Que neste dia o Senhor vai de encontro, neste momento, a essa enfermidade e repreenda todo o mal. Tua mente, teu coração, neste momento, seja abençoado por Deus. Que o Senhor ele possa ir de encontro, neste momento, e derramar uma bênção sem medida sobre a tua vida. Amém, irmãos? Vamos estar trazendo uma palavra nesta madrugada, a palavra essa que se encontra no livro de João, capítulo 15, no seu verso 7. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra abençoada, direcionada pelo nosso Mestre nesta madrugada. Com a palavra do Senhor, ela diz assim, irmãos: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Olha que forte, amados. Olha o que o Senhor está falando para mim e para você. Se nós permanecer unido com Ele, as palavras dele continuarão em nós. Muito forte. E nós receberemos tudo aquilo que pedimos. É tremendo, né, irmão, você ouvir isso? Na Bíblia, o Senhor falando fortemente ao meu e ao teu coração. De que forma tu tem buscado o Senhor? O que é que tu tem pedido a Deus? O que é que tu tem orado ao Senhor? Quais são as tuas petições? Lendo essa palavra, estudando um pouco sobre essa palavra, se a gente for observar que aqueles que têm as palavras de Deus no coração, irmãos, que não se rebelam contra Cristo ou resiste a eles, mas apenas teme ao Senhor, mas apenas obedece a Deus, eles prometem tomar, irmão, o coração de Jesus com o seu. A Bíblia diz para mim e para você que nós precisamos estar reto diante do coração do Senhor. Assim como Pedro, que passou a sua vida buscando obedecer e amar a Deus. Ele se concentrou em procurar entender a vontade de Deus dentro das palavras de Jesus. Cumpriu a vontade de Deus sem se importar com o que poderia ganhar ou perder. Quantas das vezes nós não queremos fazer isso? Quantas das vezes nós não queremos pagar esse preço? Pode tomar a comissão de Deus como seu dever e compartilhar seus pensamentos e preocupações. A Bíblia diz que no final Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por ele. Foi capaz de amar a Deus ao extremo, obedecer até a morte. Será que nós estamos preparados para isso? Ser fiel a Deus até a nossa morte? Somente esse tipo de pessoa, irmãos, assim como Pedro, realmente vive em Cristo. Esse versículo diz para mim e para você, que diz para nossas vidas, que o caminho certo que devemos seguir em nossas orações, em nossa fé, é em Deus. Devemos buscar a vontade dele, praticar as palavras de Deus e tudo que tornar, irmão, compatível com Cristo. Se a gente parar para observar, tudo isso é importante em nossas vidas. Só assim, eu e você podemos herdar as promessas de Deus que Ele tem para nossas vidas. Exatamente como Deus diz: comer e beber a palavra de Deus lhe dá maior conhecimento de Deus e somente depois disso você pode obedecer a Deus. É lindo, né, irmãos?
Somente com conhecimento de Deus nós podemos amar. Esse é o objetivo que o homem deve ter, irmão, diante das suas orações com Deus. Que nas nossas orações em Deus, nós possamos sempre tentar ver os sinais e as maravilhas do Senhor para com as nossas vidas. Então, a ponto de que a nossa vista, irmãos, dessa oração que nós fazemos a Deus, será que está certo ou errado? A oração a Deus é principalmente a aceitação da palavra de Deus como uma vida de realidade. O objetivo de Deus na minha vida e na sua vida, irmãos, é que a gente venha a ser alcançado, que a gente venha alcançar por meio de se colocar em prática as palavras de Deus, que sai da nossa boca, que a gente venha executar aquilo que sai dos nossos lábios. Não adianta a gente falar por falar. Olha o que diz a palavra dele, a palavra do Senhor. Se permaneceis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. É forte isso aqui. Se a gente parar para ver, a Bíblia diz que certas pessoas ela conseguem tamanha amizade, né, irmãos? Tamanha afinidade. O relacionamento de pessoas como essa desenvolve uma intimidade maior do que o vínculo natural entre irmãos sanguíneos. Foi exatamente nesse contexto que Jesus, através de uma palavra como essa, ele se dispõe a ensinar a natureza e a dinâmica da nossa vida de comunhão com ele. Se a gente, olha só, se vocês ficarem unidos com a minha palavra, observe que Deus está falando de algo muito forte. Precisamos estar unidos. Se nós permanecermos unidos, Ele está dizendo que nós receberá aquilo que nós pedimos. Cada vez que o mestre tentar explicar ao povo a originalidade, irmão, da sua mensagem, muita gente rejeitava. Quantas das vezes nós vamos em determinados lugares, até nosso lar mesmo, né, irmão? Isso acontece. Quando nós vimos falar do amor de Deus, propagar o nome do Senhor Jesus, muitos nos rejeitam, muitos não aceitam. Mas quero te dizer nesta manhã, tarde ou noite, madrugada, que quando você for usado por Deus para levar a palavra do Senhor onde quer que esteja, faça o seu papel. Seja mais um. Seja um filho obediente. E deixa que daquela pessoa que aceitou ou não aceitou, o Senhor, Ele cuida. A pregação que Jesus, Ele não enfatizava o ritualismo dos sacerdotes. Observe isso. Ele nem dava a entender que ele estivesse julgando ou condenando ali naquela época. Quando a palavra diz que Jesus ali ele usava a ilustração da vidreira, Cristo ali ele esclareceu sua missão aqui entre os seres humanos. O ramo de uma videira só tem uma maneira de demonstrar, irmãos, uma vida abundante, que é experimentar o que expressa nela. A vara somente consegue, irmão, ser reconhecida como saudável e frutífera quando seu mais íntimo tecido lenhoso, irmão, se comporta como uma extensão legítima no tronco original da videira. Observe que quando todos reconhecem seus frutos como uva, para que uma galha ela tenha fortalecimento, ela vai estar no tronco. E através daquela galha, ela vai nascer folhas, vai nascer frutos. Quando eu e você se relaciona com Cristo, da mesma forma como o ramo se relaciona com o tronco, vivemos uma dependência irrevogável que Jesus nos propõe, irmão. Ramos, deixa eu te dizer algo, não exige que seu tronco tenha relação absurdas. Não, o Ramos aprende que o valor dos seus frutos é uma consequência natural da seiva que absorve do seu tronco. O Ramos de uma vida abundante, irmãos, recebe tudo o que nós pedimos. Neste momento eu quero te dizer, assim naquele momento como aquele ramo ali, ele está no tronco, ele vai absorver o que está no tronco, da mesma forma são nossas orações. Nossas orações sempre são respondidas como nós seguimos, irmãos, a uma vida com Cristo espiritual nosso, nós estamos ligados com Cristo. Isso aí capacita que eu e você, cada dia mais, a gente fique mais unido. Que nesta madrugada, amanhã, tarde ou noite, entre você que está me ouvindo e Deus, que haja uma ligação sobrenatural. Que você nunca venha pedir nada ao Senhor sem saber qual é a verdade direção que você precisa tomar. Que nós possamos, neste dia,
quando se colocarmos diante do Pai para orar, que nós viemos orar com um propósito. Se a gente parar para observar, amados, essa palavra se divide. Se a gente for observar essa palavra de João, capítulo 15, verso 17, ela se divide. A palavra diz que João diz que precisamos permanecer em Jesus Cristo, pois os ramos sem videira morrem. Jesus é a vida. Sem ele, só há morte. João 14, 6. A palavra dele precisa permanecer em nós, pois sem ela nós seremos absorvidos pela mentira. Sem ela, nós seremos absorvidos pela falta de doutrinas, as regras que vêm humanas, as palavras que vêm sobre as nossas vidas sem conhecimento. Eu quero te dizer nesse momento, vamos achar o que estamos fazendo, o que nós estamos querendo fazer, a vontade de Deus. Quantos estão iludidos no mundo como hoje, irmãos? Quantos religiosos achando que estão em Cristo, mas não estão. Precisamos tomar o devido cuidado para não cairmos nas mesmas ciladas e nós mesmos, irmãos, nos acomodarmos. Precisamos nos analisar, precisamos nos examinar nós mesmos, se estamos na fé. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Irmãos, precisamos viver a palavra de Deus, que é Jesus, e não somente falar ou ensinar, não somente querer propagar, mas viver. Precisamos viver. A segunda parte desse versículo, ela diz assim, João diz que tudo que pedir será feito. Mas será que tudo que nós pedimos é de acordo com a vontade de Deus? Ou temos que não pedir? Quando pedimos, não recebemos, pois pedimos por motivos errados, para gastar nossos prazeres. Tiago, capítulo 2, verso 3, Tiago, capítulo 4, verso 2, me perdoe. Que nesta madrugada a gente venha refletir que Deus tem o melhor para dar para mim e para você. O Senhor, Ele tem tudo para dar para nossas vidas. A graça de Deus nos basta, irmãos. Ela é o suficiente o que nós queremos. Quando nós fazemos algo, oramos ao Senhor, esperamos a misericórdia de Deus e a graça dele sobre as nossas vidas. Jesus aqui ele enfatizou que era importante que os discípulos permanecessem nele. 7 vezes, em 7 versículos, a palavra permanece. Sai dos lábios de Jesus, significa continuar ou ficar. Continuar ou ficar. João capítulo 15, do 1 ao 7, nós conseguimos ver isso aí. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, que o Senhor Jesus continue te guardando, que o Senhor Jesus continue na direção da sua vida, que nesta manhã, tarde ou noite que você me ouve, nós possamos tomar posse de uma palavra como essa, que nós venhamos apresentar nossas causas ao Senhor, crendo nele, que nós venhamos apresentar ao Senhor a nossa vida, crendo no sobrenatural dele. Que nesta madrugada, você que me ouve, em nome de Jesus, você possa ter entendido de que forma a videira, ela consegue ter um resultado bom, consegue ter resultado positivo. Eu vou dizer, irmãos, como se fosse a bênção da videira. O tronco, né? O galho tem que estar ali no tronco saudável, para que através desse tronco o galho tome fôlego, as folhas comecem a nascer, o fruto ali vem, irmãos, terá a colheita. Deixa eu te dizer, tudo na nossas vidas tem um processo. Às vezes acontece aqueles, irmão, que Deus ele abençoa de uma forma sobrenatural em tão pouco tempo, independente de classe social, independente de idade, independente de pessoa. Mas tem situações que o Senhor, ele vai gradativamente abençoando. Tem passo, tem processo. Ele começa levando você para um lado, começa te levando para um outro. Às vezes ele aperta, às vezes ele amassa, mas a vitória vai chegar. Aquilo que Deus promete, ele cumpre, amados. Quando nós lemos uma passagem como essa, eu acho assim poderosíssimo dizer que quando a gente ora, o Senhor ele nos atende. Mas sabe o que é que eu vejo isso? Você está pedindo e Deus vai te dar? Não. Você está pedindo e Ele vai ver de que forma você merece. E às vezes, amados, nós oramos para Deus algo. O nosso Senhor, que é tão poderoso, Ele nos surpreende e nos abençoa com algo que nós nem sequer pensamos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que você que está me ouvindo
prega. Esse é o Deus que você está me ouvindo, que te usa pela infinita graça e misericórdia. Esse é o Deus que está falando conosco nesta madrugada. Amém, amados? Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida, que você continue debaixo da graça, que o Senhor continue fazendo de você um instrumento vivo nesta terra, em nome de Jesus. Deus abençoe e até um próximo dia, se assim for vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica debaixo da graça em nome do Senhor. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei um testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei um testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Ó Deus soberano, querido, amado das nossas almas, Deus do nosso coração, obrigada, Pai. Como não agradecer a Ti pelo fato de acordarmos, sairmos para os nossos trabalhos, voltarmos, ó Deus, chegarmos em paz em nossas casas, mesmo em meio a tanta dificuldade do nosso dia a dia, em meio a tantas palavras, ó Deus, até que não queríamos escutar, mas, Pai, quando sabemos a importância do que é ter o Senhor em nossas vidas, as coisas elas se tornam mínimas, pequenas e passageiras. São coisas vãs diante da Tua grandeza, Pai, diante das Tuas promessas, diante do Teu amor, diante do Teu cuidado, do Teu carinho, Pai, para conosco. Então, queremos, ó Deus, anular, Pai, anular o nosso eu, o nosso ver, o nosso querer, a nossa vontade, o nosso eu sou melhor, o nosso eu vou fazer porque quero. Tiramos, cancelamos, anulamos, Pai, e colocamos diante de Ti, não a nossa, mas a Tua vontade, meu Deus.
Pois, Pai, sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, porque o Senhor diz na tua palavra. E o Senhor, Pai, não é um Deus de mentira. Portanto, Pai, aqui nos entregamos mais uma vez, te pedindo perdão e dizendo: Deus, eu confio em Ti, Pai. Ainda na dificuldade, ainda que tudo esteja escuro, sabemos que o Senhor é uma luz que clareia a nossa visão, a alma, que clareia o nosso coração. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, Deus. Quando caminhamos, Pai, ao encontro da Tua palavra, os nossos pés, eles têm luz e eles nos levam adiante, nos leva a uma caminhada. E que caminhada grande é a caminhada. E quando chegamos no local que o Senhor escolheu, eita glória a Deus, como somos felizes quando entendemos, quando sabemos, Pai, que só Tu podes, que só Tu és o nosso Deus. Oh, meu Pai, somos gratos, portanto queremos Te agradecer, Paizinho, 10, 20, 30 vezes que seja, pois Tu és bom e és fiel, ó Deus, e nós também queremos ser gratos mais uma vez a Ti, Senhor. Amém e graças a Deus.